A Vida na Estrada, eu sempre falo pras pessoas, o que ela mais te ensinou? Ela me ensinou que você sempre vai conseguir resolver as coisas, de uma forma ou outra, né? Então, por mais que os problemas apareçam, sei lá, você vai dar um jeito, né? Uma comunidade, ela se conecta com a sua mensagem. Seguidores, eles só querem o seu conteúdo. Então, por exemplo, quando você tá rolando, né, a sua tela lá no TikTok, você tá vendo aquele vídeo, então eu vou passando. Então, eu não me conecto com o criador, eu me conecto com o conteúdo dele. Se você vai trabalhar com criação de conteúdo, foca no conteúdo primeiro, porque às vezes o anseio de monetizar pode atrapalhar, né? Se você, sei lá, você vai lançar um produto, por exemplo, de algo que você não tem autoridade ainda, talvez você vá atrapalhar a sua energia de criar um conteúdo legal. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber alguém muito especial, um aventureiro que transformou sua paixão por viagens em um estilo de vida e negócio inspirador. Ele é formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, com MBA pela FGV, e ele construiu uma carreira sólida como advogado no escritório Trent Ross Watanabe, onde permaneceu por 12 anos. Mas em 2019, ele e sua namorada Duda tomaram uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Largar tudo para viajar o mundo e o motorhome, transformando o Get Outside, um simples blog de férias para um projeto de vida. E há mais de 5 anos eles vivem como nômades digitais, percorrendo milhares de quilômetros pelo mundo, criando conteúdo e inspirando centenas de milhares de pessoas a seguirem seus sonhos. Mas antes disso tudo, eu tenho a honra de dizer que ele foi meu vizinho há quase 10 anos. Eu conheci ele de um jeito bastante inusitado. Um belo dia, ele bate na minha porta pedindo ovos e farinha emprestados. Gente, em São Paulo isso não é comum. É verdade. E desde então eu acabei acompanhando de perto a evolução desse projeto e tenho muita honra aqui de chamar o Ale de amigo. Agora, o que o seu currículo não conta é sua resiliência extraordinária. Recentemente ele vem enfrentando e vencendo uma batalha contra o câncer, mostrando que nem mesmo os maiores desafios podem parar quem tem um propósito e determinação. Diretamente dos estúdios da Heineken Zero, Alessandro Di Franceschi. O Ale, é uma honra ter você aqui no Lugar de Potência. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que aí, cara, você falou várias coisas que eu nem lembrava mais. O MBA, caramba, eu fiz isso mesmo. E Ale, me conta aqui, como eu sempre gosto das origens, aonde a cegonha te entregou. Como foi tua criação? Seus pais sempre tiveram alguma ligação com a aventura ou você foi o primeiro da família a ter esse espírito? Boa. Pô, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. A gente vinha falando aqui antes, né, que enfim, fomos vizinhos, mas quando eu tava começando a minha jornada de viajar, a gente foi almoçar juntos para falar sobre isso e tal. E eu começando no Instagram e você com o projeto de... nem tinha saído ainda, nem né? tinha terminado o motorhome, nada, cara. Que loucura. Mas estamos aqui hoje, né? Tempão depois e muito legal. Cara, minha família, eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, e minha mãe e meus pais separados há muitos anos, assim. Então, meus pais se separaram quando eu era bem novo. Então, quem me levou mais pro mundo das viagens foi a minha mãe. Me levou pra viajar desde pequeno e tal. Então, acho que foi a minha mãe a responsável por isso, né? Mas recentemente, até engraçado, a gente fez uma publicidade pra uma empresa que envolvia um teste genético. Bem legal a campanha. Era um teste genético que aparentemente existe um gene que torna a pessoa mais propensa para aventuras, para viagens e tal. E aí a gente fez um teste genético, e eu e a Duda, né? E a Duda não tinha o gene da viagem e eu sim. Então talvez a explicação seja realmente genética. E quando você pensa na tua infância, adolescência, qual que foi o momento ou experiência que você acredita que talvez plantou a primeira semente desse desejo de explorar o mundo? Quando eu tinha 11 anos foi a primeira vez que eu viajei para fora do país, e com minha mãe me levando, obviamente, e a gente foi direto pro Chile para fazer uma viagem de esqui, né? E aí foi meu primeiro contato, eu acho, com o mundo de aventura, com o mundo de montanha, com o mundo, né, de esportes, assim. E aí, então acho que é a primeira memória que eu tenho, assim, de quando eu fui viajar, né? Antes disso, eu lembro que também eu fiz algumas viagens pelo Brasil de carro. A minha mãe me levou para fazer Porto Alegre, Rio de Janeiro de carro e de volta. Então, ia parando em praias. Então, talvez aí tenha uma sementinha da viagem de carro, né? O motorhome aparecendo depois. Mas você vê que desde pequeno vem essa memória da família, né? Minha mãe sempre me levou para viajar. E aí chegou um tempo que ela já não me levava mais, né? Você vai crescendo e eu poderia talvez ter seguido um caminho diferente. Mas não, cara, fui... É legal porque... Talvez a gente entre nesse papo mais pra frente, né? Que eu
sempre foi compartilhar o que eu faço, o que eu fazia nas minhas férias, é algo que eu tenho há muitos anos. Eu lembro que eu criei meu primeiro blog de viagens em 2005. Então, fazem 20 anos que eu compartilho viagens. E não era profissional na época, né? Mas estava lá em algum momento. E me conta, como é que a decisão de fazer direito se conectava com o teu plano de trabalho futuro? Eu acho que não conectava. Mas quando eu saí da escola, né? 17 anos ali, passei no vestibular em Direito lá no Rio Grande do Sul. E logo entrei. Então, eu não tive um momento de... Que eu acho que talvez a gente tome essa decisão de carreira muito cedo na vida, né? Você convive com outras culturas que... Sei lá, quando eu fui... E aí foi o que aconteceu. Aí entrei na faculdade com 18 e fiz 1 ano e tranquei e fui morar fora. E aí eu fiquei quase 3 anos na Inglaterra, né? Fiquei um período, voltei, depois voltei passei mais um tempo lá. E aí você convive com outras culturas, com pessoas que não tomam essa decisão de carreira logo cedo, né? Eles saem da faculdade, vão viajar, vão conhecer algumas coisas e depois eles voltam aí para uma profissão. Mas aqui a gente acaba tomando essa decisão com 17 anos, que é muito cedo talvez. Então eu fui morar fora com 18. E aí, só que eu já tinha iniciado a faculdade, né? E aí, moro fora, sigo viajando, crio o primeiro blog de viagens, começo a compartilhar conteúdo, mas muito longe de ser algo profissional, não existia nem de perto o que existe hoje, né? Mas era simplesmente porque eu gostava de compartilhar o que eu estava fazendo, veio a paixão por fotografia também, eu comecei a compartilhar um pouco de fotos de viagem e tal. Mas aí me deu saudade de casa e eu volto pro Brasil. E eu volto pro Brasil e pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Porque eu fui trabalhar lá, trabalhei em farmácia, fiz trabalhos mais simples, eu era muito jovem, né? A faculdade estava começando. Volto pro Brasil e falei, agora? E aí eu já voltei pra faculdade, nem pensei muito. Terminei, antes de terminar, vem aquela, né? Estágio, então procurei meu estágio, entrei num escritório, que foi o mesmo escritório que eu trabalhei a vida toda. Então a coisa foi acontecendo no automático, né? Tudo que eu tinha vivido lá morando fora e o blog e tal, nunca passou pela minha cabeça ser a minha profissão, né? Então eu entro na faculdade de Direito, volto pra faculdade de Direito, termino e entrei no fluxo, cara, normal. 12 anos de carreira no mesmo escritório, cara. Você chegou associado sênior. O que te manteve lá por tanto tempo? O ambiente era muito bom, né? E eu acho que eu sempre me dei muito bem. Eu até olhando hoje, assim, minha carreira como foi no escritório, eu não acho que eu nasci pro direito, mas eu era esperto dentro do mundo do escritório. Então, eu não era completamente técnico, mas eu conseguia resolver problemas muito rápido. Então, essas são habilidades que não necessariamente eram jurídicas que me levaram a crescer dentro da carreira, né? E como eu trabalhei muito tempo com investigação corporativa, em caso de compliance, acaba que também não é um direito muito de lei, né? É algo realmente mais de resolução de problema, de você pensar, tipo, como que eu resolvo essa investigação e tal, que são coisas que não te ensinam na faculdade. Então eu fui navegando por esse meio de criar bons relacionamentos no escritório. Então, no escritório, eu fiquei muito tempo, fiz muitos amigos, era do capitão do time de futebol, ia pra resenha do bar. Então, criava esses relacionamentos, né, do escritório fora do ambiente do escritório. E eu era esperto, eu me virava bem com os problemas que a gente tinha que resolver. Acho que isso que me manteve tanto tempo no escritório, né? Esses bons relacionamentos. E aí fui crescendo, mas nunca foi uma profissão que eu voltava para casa e falava assim, cara, eu amo o que eu faço. É isso que eu vou fazer o resto da vida. Eu só entregava o que tinha que ser entregue, sabe? E quando é que você percebeu que o Get Outside, que era até então um hobby, podia ter um potencial de negócio? Ou era algo que você sempre já pensava, por uma hora isso pode virar um negócio? Cara, muito boa pergunta. O Get Outside nasce em 2013, então eu já tinha um blog de viagens desde 2005. Em 2013 eu crio o Get Outside, né? Então antes era o meu nome, daí eu tirei e criei uma marca, né? De 2013 a 2019 eram só relatos de férias. Então eu viajava para algum lugar, voltava, escrevia, nada mais. Então não era rede social como é hoje, né? E, cara, depois ficava lá esquecido até eu voltar para as próximas férias. Então, sempre gostei. Eu me envolvia em temas de como eu vou monetizar isso, mas não era relevante, né? Eu nunca pagaria a minha vida, assim. E aí em 2018 eu começo a namorar com a Duda e a gente logo pensa, e se a gente tirar um tempo fora? Então, a gente
veio com a ideia de vamos viajar, vamos tirar um tempo do escritório, vamos fazer por 1 ano isso, né? Em 1 ano a gente faz uma viagem muito legal, mas vamos tentar tornar isso um negócio. Então, aí a Duda entrou e começou a escrever também, junto comigo, mas totalmente um projeto paralelo. E a gente foi com essa ideia. Em 1 ano a gente vai até o Alasca dirigindo. Se nesse 1 ano a gente não gostar de tornar a nossa paixão o trabalho, né? Ou se não der certo por qualquer motivo financeiro, a gente volta pro escritório, tirou um sabático, viveu uma viagem legal e tirou a dúvida da nossa cabeça se a gente conseguiria ou gostaria de trabalhar com o que a gente amava, que era viajar. Então foi esse tempo que a gente se deu. Só que 2 meses depois veio a pandemia e acabou com tudo, né? O que mostra que a gente às vezes pode planejar da melhor forma possível, as coisas não vão Já tinha pedido demissão, né? Já tava na estrada, né? Eram 2 meses de viagem só. A gente falou, não, vamos viajar o mundo, chegou a minha vez, agora eu vou brilhar. E aí o mundo vem, pum, ninguém vai a lugar nenhum. Mas foi isso, a gente foi primeiro com a ideia de viver uma grande aventura. Então a gente queria viver uma viagem. Em paralelo, em tornar isso um negócio. Mas se não desse certo o negócio, a gente voltaria tranquilos para o mundo corporativo e tirando aquela ideia da cabeça, vivemos a grande aventura que a gente queria viver, sabe? Tinha essa coisa de não tô jogando tudo, né? Tem uma porta aberta que a gente pode tentar voltar se quiser, mas vamos, se a gente vai fazer isso e quer tentar tornar isso um negócio, vamos de cabeça para esse negócio. Ô Ale, mas você e a Duda namoravam há pouco tempo, antes tinham sido colegas de trabalho. Que convicção, combinados vocês tinham? Porque não era simplesmente evoluir um relacionamento, mas decidir viver e trabalhar junto e ser sócio 24 horas por dia. Sim. Em 15 metros quadrados. Não sei quanto que tem ali dentro do motorhome, mas não 7. É muito. 7, metade do que eu falei aqui. Tem vários desafios aí. Trabalhar com o seu parceiro, né, é um grande desafio. A gente até então... Primeiro que... a gente se conectou muito por essa paixão por viajar, né? Então, fomos colegas de escritório. Eu tentei ficar com a Duda várias vezes enquanto éramos colegas, ela nunca aceitou. Tomou vários nãos aí. Quando ela saiu, ela falou, beleza, agora tá tudo liberado. E a gente então começa a se relacionar, mas foi muito rápido. A paixão por viajar, então, ela via o meu estilo de viajar, de vida, ela gostava e também fazia isso. A gente teve essa conexão que não foi profissional, né? Por interesses em comum. Então, isso nos conectou pessoalmente. Então, a paixão estava alinhada, né? Quando a gente vai para a estrada, a gente não tinha ideia, a gente queria trabalhar com isso, a gente não tinha ideia o que era viver 24 horas trabalhando isso, né? Claro que quando as pessoas veem os nossos conteúdos nas redes sociais e o que a gente viaja, vê a parte bonita e pronta, né? Mas tem um trabalho, você sabe, muito grande por trás de edição, de contratos, de burocracia, de contabilidade, de nota fiscal e tal, que, né, não é tão empolgante como viajar o mundo. E que tem que ser feito. Então, o nosso relacionamento até... esse universo de viajar juntos era, cara, perfeito. Nunca tínhamos brigado. Quando a gente começa a trabalhar juntos, começam os desentendimentos, porque você tem que lidar com o seu sócio também é seu parceiro. Então, um dos grandes desafios hoje em tornando isso um negócio que cresce, que tem, né, metas, que tem responsabilidade... a gente tem que manter o relacionamento saudável também, né? E em 7 metros quadrados, que nem sempre é muito fácil. Porque você briga, não tem muito pra onde o cara tem que ficar olhando pra cara do outro de cara amarrado o tempo todo, né? E depois de percorrer milhares de quilômetros juntos, 24 horas por dia, quais são os hacks de relacionamento que vocês descobriram pra manter a harmonia em um espaço tão pequeno? Perdoar rápido. A gente tenta, não sempre dá, né? Não dormir de mal um com o outro, porque é isso, né? O nosso escritório / casa, que é o mesmo lugar, é talvez metade desse estúdio. Então imagina, se a gente tá brigado aqui dentro, a gente não tem como evitar muito um ao outro. Então a gente tenta... Acho que a gente aprendeu muito a perdoar rápido, dependendo do que for, né? Tem problemas que persistem, né? Mas acho que a gente aprendeu muito a lidar com as situações que a gente enfrenta em desentendimentos a gente vai ter, mas que a gente consiga, né, perdoar rápido, seguir em frente, tentar não levar isso pro pessoal, assim. E aí, avançando bem mais pra frente, né, recentemente com toda a questão da doença, você vê que várias coisas talvez são isso, né, que você guarda esses sentimentos negativos e tal. Então, acho que isso, a maior coisa que a gente aprendeu no nosso relacionamento, vivendo em 7 metros quadrados, mas mais do que isso, trabalhando juntos,
é respeitar um ao outro, assim, né? A gente pensa muito diferente em muitas coisas, apesar das coisas muito similares que a gente tem, mas de respeitar, assim. Cara, às vezes a gente entra numa discussão que não tem... Ela não me convenceu, eu não convenci ela, e aí? Aí eu falo, vai lá, faz, depois a gente vê. Nem sempre faz. E aí nessa construção do motorhome, algo que eu nunca te perguntei, Ale, mas sempre ficou na minha cabeça, como foi o processo de definir o que era essencial versus luxo para uma casa sobre rodas? O que vocês aprenderam sobre essas verdadeiras necessidades? Sim. A gente tá indo pro nosso 5º ano de estrada, né? Então, integralmente, desde que a gente saiu lá em 2019, na real, início de 2020, a gente pega a estrada, né? E agora a gente está construindo um 3º motorhome. Então veio um primeiro motorhome que a gente não tinha a mínima ideia do que era a vida na estrada. A gente tinha feito uma viagem de férias alugando o motorhome, mas a gente não tinha ideia do que era viver integralmente. Então vem esse primeiro motorhome, que é o motorhome que a gente inicialmente iria dirigindo primeiro até o sul da Argentina, Ushuaia, depois até o norte da América do Norte, no Alasca. E aí veio pandemia, não deu certo. A gente ficou 8 meses parados na Argentina. Fronteira não abriu, a gente, beleza, vamos voltar para o Brasil, vamos ressignificar esse projeto. E a gente viajou pelo Brasil no ano de 2021 e com esse primeiro motorhome. E a gente aprendeu muito sobre coisas que na vida na estrada foi nos ensinando, né? Até sobre a casa em si, mas sobre, né, as necessidades que a gente tem. Né? As pessoas às vezes veem a gente, tipo, vocês são minimalistas e tal. Né? Que é o conceito... Não sei, a gente tem várias coisas que talvez a gente não precisasse, mesmo num espaço pequeno. Mas a gente se adapta muito. Muito, muito, muito. Então eu lembro que quando a gente comprou esse primeiro motorhome, a gente teve que sair de apartamentos, né? Primeiro que eu e a Duda morávamos em apartamentos separados aqui em São Paulo. Daí quando a gente decidiu fazer esse projeto juntos para economizar, a gente falou, vamos morar juntos, né? Até o motorhome ficar pronto, a gente corta um aluguel, né? Vendeu o carro, vendeu televisão, foi vendendo as coisas. Então a gente já mudou de 2 casas para uma. Quando a gente saiu da casa do apartamento para o motorhome, a gente foi de uma casa, sei lá, 50, 70 metros para uma casa de 7 metros, né? E aí a gente volta para o Brasil, faz o segundo motorhome, né? Que tinha mais espaço. E aí a gente, quando fez a mudança de um para o outro, sobrou espaço. Ou seja, a gente vivia... a gente já tinha o que era necessário para ter vivido na estrada, né? Sobrou espaço, a gente pensou, nossa, cabe muita coisa. Em um mês já estava tudo cheio, né? Porque a gente tinha mais espaço para acumular coisas. Somos acumuladores por natureza. E aí, pô, em 7 metros quadrados tem muita coisa que a gente não usa. Aí agora a gente está indo para o 3º motorhome. Então o motorhome 2 foi quando as fronteiras reabriram, a gente sai do Brasil, retoma a viagem, vai até o Alasca, né? Conclui esse projeto na metade de 2024. E aí tá vindo um 3º motorhome, que é o que a gente vai viajar pelo continente africano, que vai ser bem maior. Então eu tô vendo que vai acontecer a mesma coisa. A gente vai mudar, né? Vai sobrar muito espaço e logo a gente vai preencher, porque, né, a gente acaba acumulando coisas quando a gente tem um espaço para guardar. E em mais desses 5 anos de estrada, qual o maior perrengue ou susto que vocês passaram? Fora que eu descobri um câncer, né? Que aí... Porque essa pergunta sempre vem em diferentes perspectivas. Tipo, qual é o maior perrengue da vida na estrada ou qual é o maior perrengue que vocês enfrentaram? Então, de vida na estrada, a gente pode dizer que quando... Eu acho que o maior perrengue que a gente enfrentou, eu diria 2. Um, quando a gente chegou nos Estados Unidos, a gente queria muito encarar neve e frio com o motorhome. E a gente chega nos Estados Unidos e vai direto pro Colorado, né? E chega em Denver e fez menos 20 graus por uma semana. E aí congelou toda a hidráulica do motorhome, né? A gente ficou sem água. E aí, mais do que isso, estragou o aquecedor. E a gente congelou até o nosso sanitário, porque a gente, né, é líquido, afinal. E aí, o nosso sanitário, para quem não conhece a vida no motorhome, é um sanitário químico portátil. Então, tem dois recipientes, né? O primeiro onde você senta e embaixo onde acumula as coisas, depois você vai no banheiro e descarrega. E aí, congelou, afinal, o que tava lá dentro era líquido. Congelou. Então, a gente pegou, cara, uma semana ali de muito perrengue, das coisas quebrando. O gelo, quando expande, quebra. Então, quebrou filtro d'água, quebrou bomba d'água, quebrou tubulação, quebrou... Tudo que tinha envolvendo água foi quebrando. E a gente pensou, não, mas pelo menos... Tudo bem a água, mas pelo menos a gente vai ter o conforto da casa aquecida. Estragou o aquecedor. Aí a gente foi tentar arrumar. O cara cobrou uma fortuna. Nesse dia a gente falou, cara...
vamos para um hotel. A gente estacionou o motorhome, entramos no hotel, ficamos um final de semana, tipo, recarregando as energias. E também nos Estados Unidos, a gente, quando saiu do Grand Canyon, o nosso motorhome basicamente tem baterias que alimentam a energia da casa, né? E quem alimenta essas baterias, principalmente, são os painéis solares. E numa tempestade de vento, o nosso painel solar foi todo arrancado. E eu fiquei com muito medo que voasse para um carro de trás, porque era uma tempestade de areia. Depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar imagens de todos esses perrengues aí. E aí pensei que, cara, ia matar uma pessoa atrás, né? Então arrancou tudo, a gente teve que mudar planos e arrumar. Mas é legal porque as coisas vão te... Mesmo esses perrengues, a vida na estrada, eu sempre falo para as pessoas, o que ela mais te ensinou? Ela me ensinou que você sempre vai conseguir resolver as coisas, de uma forma ou outra, né? Então, por mais que os problemas apareçam, sei lá, você vai dar um jeito, né? Então, por exemplo, esse do painel solar na estrada. A gente estava indo em direção ao Parque Nacional dos Estados Unidos, arrebentou tudo. A gente falou, cara, a gente precisa resolver isso. Como eu vou resolver? Aí tinha um brasileiro que morava em Las Vegas, Fábio. Ele seguia a gente, ele estava iniciando uma fábrica de motorhome lá. Ele falou, vem para cá, eu arrumo para vocês. E a gente foi para um ambiente de muito estresse, para um ambiente de conforto rapidamente. A estrada acabou nos mostrando isso, sabe? Que a resiliência, cara, você vai conseguir resolver, depende de como você lida com isso, sabe? Não adianta ficar frustrado, irritado, porque você não vai conseguir resolver, sabe? Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E vocês já visitaram tantos países, como é que vocês escolhem os próximos destinos? A estratégia de conteúdo, curiosidade pessoal, oportunidade que surge, como funciona? É diferente, porque a gente viaja de carro, né? Então, eu não posso ir pro Japão semana que vem. Porque se meu motorhome tá no Brasil e eu quero seguir dirigindo, não chega. Então, envolve um planejamento. Então, o que a gente sempre faz é... Quais são os projetos que a gente vai encarar agora? Então, a gente fez o projeto ir até o Alasca, né? Isso não significa que a gente não estacionou o motorhome, não pegou um voo e foi para outros lugares. Mas, em geral, a gente tem um projeto definido. Então, a gente pensa primeiro, o que a gente gostaria de viver nesse momento da vida, né? E 2, a gente consegue transformar isso num conteúdo legal para as pessoas acompanharem, como que a gente poderia fazer, né? Então, quando a gente terminou o projeto da Alaska, a gente veio com 2 possibilidades. A gente queria seguir viajando de motorhome. A gente pensou, o que a gente poderia enfrentar agora com um motorhome novo? A Europa veio muito na nossa cabeça, ou a África, né? E a gente pensou, o que a gente quer viver nesse momento de vida? E o que as pessoas talvez gostariam de acompanhar? E a gente colocou para votar no nosso Instagram. E a galera preferiu, por muito pouco, a África. A gente poderia, né, perfeitamente ter ido para a Europa, mas a gente pensou assim, vamos viver o que a gente quer viver e tentar transformar isso no conteúdo legal. Então é meio que um mix dos dois, sabe? Então, não sei se o conteúdo vai bem, você não consegue saber, até porque como é um projeto longo, vai durar 1 ano, no momento que eu chegar na África, vai ter que ser a África por 1 ano, né? E a gente vai ter que dar um jeito de se reinventar para fazer o conteúdo dar certo, caso ele não venha dar certo. Né? E falando dessa produção de conteúdo, Ale, desde os primeiros blogs que você ainda não tinha a pretensão de viver disso para os dias de hoje, como é que você vê a evolução desse mercado do Creators Economy, de quando vocês começaram até hoje? Quais as principais evoluções e transformações que nos fizeram chegar até aqui? Eu acho que quando você cria conteúdo, essa é a minha opinião, tá, gente? Sempre tem especialistas que te devoram na internet depois, né? Mas eu acho que você tem que fazer 3 coisas, eu acho. Você tem que inspirar, né? Você tem que proporcionar entretenimento para a pessoa, ou você tem que ensinar alguma coisa. Então a gente sempre pensa nessas 3 formas e eu acho que isso não mudou. E eu não acho que isso vai mudar tão cedo, né? Porque as pessoas podem te acompanhar por diferentes situações na vida dela, né? E eu acho que o que vai evoluindo realmente são as plataformas, né? Então, quando a gente começou, a gente dava muito mais valor para criar conteúdo no Instagram, né? E a gente foi vendo que pra gente dava muito mais retorno do que a gente gostaria de viver, criando principalmente pro YouTube. Então, são plataformas com públicos diferentes, a gente vê os demográficos, tudo é muito diferente o nosso público do Instagram para o nosso público do YouTube. Então, a gente pensou, o que a gente poderia fazer que nos tornaria mais felizes, mas que também nos daria um resultado melhor. E a gente falou, cara, o YouTube, aprendemos vendo na estrada, criando para várias plataformas que o YouTube era mais eficaz para o que a gente queria.
E aí você vê que, por exemplo, a gente fazia no YouTube no começo vídeos de 15 minutos, né? E aí as pessoas começaram a acompanhar o YouTube na televisão. Isso foi migrando. O YouTube migrou para a TV praticamente, Sim. né? Hoje 80% da nossa audiência nos assiste na televisão. E um vídeo de 15 minutos para a TV é muito pouco. Então a gente foi entendendo que a gente tinha espaço para trazer conteúdos mais longos. Só que ficar 40 minutos, você tem que fazer valer o tempo da pessoa. E isso fez a gente, então, realmente estudar. Quando a gente começa a criar conteúdo, era mais do que tipo assim, eu acho que é isso, vamos embora, liga a câmera e vai. Né? Depois a gente foi entendendo, não, eu acho que a gente deveria realmente estudar sobre isso, entender o que as pessoas querem ver. Mas eu acho que a grande coisa que vai mudar realmente é a inteligência artificial, né? Não sei o quanto você usa, mas para mim, cara, tem mudado muito. Sim, cada vez mais. Para construir os vídeos pro YouTube especialmente, mas pro Instagram também, a gente usa muito, não para o conteúdo em si, audiovisual, né? Mas para construir os textos, para entender o que faz sentido, o que não faz. Hoje está muito dentro da minha rotina usar a inteligência artificial para isso. Mas a gente entra naquela ideia de tipo, será que as pessoas vão gostar mais de acompanhar um conteúdo criado por pessoas ou por inteligência artificial? Já tem vários canais, por exemplo, no YouTube, que é basicamente integralmente IA criando, né? E aí teve uma entrevista do CEO do YouTube que ele falou, perguntaram isso para ele, né? O YouTube vai favorecer, vai diferenciar conteúdos criados por IA e por pessoas comuns? E a resposta dele foi basicamente, o YouTube serve ao usuário. Vai depender do que o usuário quer. Então, se a gente chegar no momento que as pessoas querem ou gostam mais de assistir um conteúdo que a inteligência artificial criou, é o caminho que vai seguir, segundo ele. Então, eu acho que isso é o que vai determinar como que, né? Eu acho que a conexão humana nunca vai mudar, assim, né? Sei lá, eu vejo um vídeo criado por IA, eu não conecto. E aí, falando de conexões, eu já te vi ali falando muito sobre comunidade engajada. Na tua visão, qual que é a diferença entre ter seguidor e ter uma comunidade? O que talvez vocês fizeram, no caso de vocês, para construir a comunidade que vocês têm hoje? Eu acho que a diferença é muito fácil de você exemplificar até. Uma comunidade, ela se conecta com a sua mensagem. Seguidores, eles só querem o seu conteúdo. Então, por exemplo, plataformas como o TikTok. O TikTok, ele é mais difícil de você criar comunidade, porque as pessoas se conectam com o conteúdo. Quando você tá rolando, né, a sua tela lá no TikTok, você tá vendo aquele vídeo que você gostou. Aí beleza, você vai passando. Não necessariamente você se conectou com aquela pessoa, com aquele cara, ou você vai acompanhar mais. Eu, pelo menos, consumo o TikTok dessa forma, né? Eu vou lá, pra mim é muito mais entretenimento do que outra coisa. Muito transacional, né? Então eu vou passando. Então eu não me conecto com o criador, eu me conecto com o conteúdo dele. É diferente nas outras plataformas, sei lá, no YouTube ou no Instagram, pelo menos, você tem a DM, você conversa com as pessoas, né? Você vai ir pra caixa de comentários. Eu interajo muito, pelo menos, como eu vejo e como eu também consumo e existo dentro dessas redes. Então, até por isso, o nosso... que eu tava falando um pouco da nossa estratégia de ter o YouTube como rede principal, porque eu acho que ele nos dá uma possibilidade muito maior de se conectar mais profundamente com as pessoas, especialmente pela televisão. Então, quando você tá num vídeo de 40 minutos... Primeiro que se a pessoa está assistindo na TV, ela senta no sofá ou na cama, então ela está disposta a ver algo mais longo. E quando você está por 40 minutos, 1 hora falando com a pessoa na casa dela, é uma conexão muito mais profunda do que se está simplesmente passando em 15 segundos. Então, acho que essa é a diferença. Quando você consegue, né, a pessoa consegue se conectar com a sua mensagem e participar das suas coisas, e ela vai evoluindo, daqui a pouco ela, gostei do que esse cara faz, gostei de assistir, vou... né, me inscrever, eu vou seguir. Acho que essa é a primeira etapa de você, né, do funil ali da comunidade. O cara é seu inscrito, seu seguidor. Aí daqui a pouco ele começa a evoluir para interagir com você. Ele manda mensagem, você responde, ele comenta, você interage, ele começa a gostar daquilo, ele começa a gostar de você como pessoa e não necessariamente o seu conteúdo, né? Então, a sua personalidade também vai entrando naquilo de agradar a pessoa, não necessariamente o valor do conteúdo que você entrega, mas também a sua personalidade. Aí começa a ter conexões humanas e aí daqui a pouco ele vai comprar um produto seu, vai entrar num curso, vai entrar mais no seu ecossistema e tal. Eu acho que, então, a gente até palestrou sobre isso, né? Que diferente de um funil de vendas, a gente pensa numa pirâmide de comunidade, que na base você é seguidor e você vai evoluindo até que você é um fã, né, da comunidade, membro da comunidade. E você falou sobre agradar com tantos seguidores, com a comunidade tão grande.
é impossível agradar a todos. Vocês recebem também muitas críticas? Ou que tipo de crítica ou comentário negativo vocês recebem? Assim, eu acho que se você mexe com paixões, você vai cutucar muitas pessoas, né? Então, eu falo que eu gosto muito do vermelho, que o vermelho é bom, a galera da cor oposta vai ser contra e você vai ter... A gente nunca entrou nesse estilo de conteúdo de ser polêmico, né? Então, o nosso conteúdo fala muito mais com pessoas que querem buscar um... É até legal, porque a gente viaja, mas não é... A gente sempre fala que viagem é o pano de fundo, né, do nosso conteúdo. Eu gosto mais de... A mensagem que a gente passa, até nos vídeos, quando você assiste, é mais tipo... Nós fizemos uma transição de carreira para ir atrás de um sonho, né? Então, essa é a mensagem que conecta mais do que os destinos que a gente viaja e compartilha. Então, eu acho que... a gente não entrando em assuntos muito polêmicos, a gente não tem hater. Aquele que realmente vem pra te massacrar. Mas é isso, você nunca vai agradar e a internet, né, tem, o que não falta são especialistas. Então, se você falar que essa cerveja é boa, o cara vai dizer que é ruim. Mas às vezes é gosto e não necessariamente é uma opinião científica das coisas. E depende de como você internaliza isso, né? Como você vai levar. Basta, sei lá, você tem 1 milhão de comentários positivos, mas se você tiver um negativo, isso vai entrar na sua cabeça. Muito mais do que os muitos elogios que você recebe, né? Mas e aí? Você vai discutir com a pessoa? Mesmo, acho que é mais sobre como você vai lidar com isso do que o contrário. A gente nunca teve situações de cancelamento, assim, sabe? De sentir na pele as pessoas te batendo muito. Então, isso nunca aconteceu. Quase aconteceu recentemente quando a gente teve problema com a fábrica que estava construindo um motorhome nosso. E a gente foi entendendo realmente o que é talvez ser agredido sem poder falar as coisas e tal. Depois a gente conseguiu explicar e deu tudo certo. Mas o nosso estilo de conteúdo não tem esse hater que vem pra te massacrar, sabe? Tem um que outro que acha que a minha voz é isso, a minha voz é aquilo, que a roupa é isso, a roupa é aquilo, mas... E como é que vocês lidam com essa pressão de sempre mostrar momentos incríveis? Tem dias sem graça que vocês escolhem não mostrar também? A gente entrou numa de que o nosso conteúdo tinha que ter desafios, né? E aí a gente construiu audiência nisso. Então, quando eu quero mostrar coisas que não são desafios, as pessoas às vezes pensam, tá chato. Por outro lado, a gente gosta de ir atrás disso. Assim, quando a gente entrou de criar vídeos pro YouTube, a gente sempre pensa muito, tipo, qual é o tema desse vídeo? O que a gente vai mostrar para as pessoas? E eu sempre falo que a gente tem que... Em cada episódio, né, a gente compartilha um episódio por semana. Então, em cada episódio tem um ápice que a gente vai entregar no final do vídeo. Então, a gente sabe, né? Não é simplesmente ligar a câmera e compartilhar. O que a gente vai viver agora? Às vezes são desafios épicos, né? De enfrentar... A gente subiu a Concagua, de enfrentar grandes desafios físicos. E às vezes, que eu acho que é algo que é legal no nosso conteúdo, que também nos dá um pouco de respiro, as pessoas gostam de ver os destinos que a gente visita. Por outro lado, a vida em 7 metros quadrados também é curiosa. Então, às vezes, as pessoas querem saber como que vocês lavam roupa morando em um carro. Ou como que é a vida morando em um carro. Então, a gente tem esses respiros de tipo assim, não tem nenhuma super aventura para encarar nesse próximo mês. Então, vamos suprir a curiosidade das pessoas em como é morar em um carro. Então, a gente acaba criando conteúdos. Como é 48 horas vivendo em um motorhome, sabe? Essas coisas assim. E me conta um pouco sobre o que vocês aprenderam sobre monetizar conteúdo e viver dessa produção de conteúdo. Cara, foi muito no início. Eu acho que a minha bagagem com blog antes me ajudou. Eu sempre fui atrás de ser curioso e tentar fazer rolar financeiramente o blog. Então eu sabia o que rolava de monetização, o que não dava, mas nunca tinha dado o passo de fazer isso o meu trabalho. Quando a gente vai para a estrada, e beleza, agora é o nosso trabalho, vamos tentar fazer acontecer de verdade, a gente deu um passo e pensou, o que a gente gostaria de fazer? Então eu sei o que existe, o que a gente gostaria de fazer? Então a gente pensou, tem patrocínio, né? Vão trabalhar com marcas, vão fazer publicidade, vamos vender produtos. Então a gente foi meio que testando tudo. Primeira coisa que a gente testou foi uma loja de quadros para vender fotos. Então eu pensei, eu vou tirar fotos legais desses lugares, vamos vender. E fui vendo que não dava o retorno esperado fazer produtos físicos, então a gente meio que foi fugindo disso.
Publicidade, a gente, quando foi sair, pensou, vamos mandar mensagem para as empresas apresentando o nosso projeto. Então, eu entrei em contato com umas 200 empresas, recebi pouquíssimas respostas. Das pouquíssimas respostas, a minoria ainda foi positiva. Então, eu lembro que a gente saiu com 3 parceiros que toparam participar do nosso projeto e nenhuma dessas empresas nos via como influenciador. Era o que hoje a galera chama de UGC, né? Então a gente criava conteúdos nos lugares para as redes sociais dessas empresas. E aí depois as coisas foram evoluindo. Então a gente foi vendo, bom, agora que eu estou começando a criar conteúdo e ter audiência, vamos tentar vender esse trabalho de influência para essas mesmas empresas. Então, coisas do escritório de advocacia, que o melhor cliente é aquele que você já tem. Então eu peguei essas empresas que a gente já fazia um trabalho de UGC e falei, vamos fazer vídeos para o nosso canal, né? E aí tentar mudar. Então foi evoluindo mais por esse lado. E aí a gente foi vendo que as pessoas sempre perguntavam, quando a gente começa a criar conteúdo de viagem, as pessoas veem, pô, que legal, incrível essa viagem que vocês estão fazendo. Como que vocês ganham dinheiro para fazer isso? E aí vinha muito essa pergunta, cara, gostei, mas e a grana? E a grana? Daí, bem na pandemia, a gente começa a viagem em 2 meses, para tudo. A gente está lá no sul da Argentina, na Patagônia, fecha, né? Não pode mais rodar. Isso. E aí a gente estava parado lá e as pessoas, pô, que legal, mas e a grana, e a grana, e a grana? E a gente pensou, estamos parados aqui, vamos fazer um produto para atender isso. E foi intuitivo. Daí a gente criou um e-book, como ganhamos dinheiro viajando, respondendo a pergunta que a gente recebia. E as pessoas... E a gente não ganhava muito dinheiro na época, era muito simples. Eu lembro que quando a gente saiu, a gente ganhava R$1.500 desses 3 parceiros, né? E eu fui mostrando o que eu fiz para chegar nesses R$1.500. A pequena jornada e a bagagem anterior de monetizar o blog, que não era relevante financeiramente. E aí, eu lembro que esse e-book... Então, a gente vinha nessa de R$1.500 por mês, né? Não cobria os nossos custos na vida na estrada, mas eu tava começando o negócio. Aí, no primeiro mês, a gente vendeu R$14.000 com esse e-book. Eu então saí de 1.500 para 15.500 com os 14 do e-book. Eu falei, daqui é só para cima, eu vou ficar rico, né, até o fim do ano. Não aconteceu, porque eu fui aprendendo sobre produtos digitais, enfim, que as coisas foram mudando. Mas a gente foi sempre sendo intuitivo, assim, as pessoas nos perguntavam, eu falei, a gente está construindo uma audiência que tem um anseio, vamos atender esse anseio com o produto, né? Depois disso vieram cursos, as publicidades foram aumentando, a gente foi aprendendo. Mas o que eu sempre falo, a gente lançou cursos focados em criação de conteúdo, mas o que eu sempre falo pra galera é que se você vai trabalhar com criação de conteúdo foca no conteúdo primeiro, porque às vezes o anseio de monetizar pode atrapalhar, né? Se você, sei lá, você vai lançar um produto, por exemplo, de algo que você não tem autoridade ainda, talvez você vá atrapalhar a sua energia de criar um conteúdo legal. Então, eu tô lá nos grupos dos nossos cursos e a galera tá começando, tô escrevendo um e-book, mas a pessoa ainda não tem autoridade para vender aquilo. Aí até tem uma figurinha que é uma foca e um conteúdo, eu só respondo isso, assim, foca no conteúdo, porque eu acho isso... Primeira coisa que eu poderia dizer, primeiro foca em trazer um conteúdo legal. A monetização, como você vai tirar o proveito financeiro disso, vai acabar chegando para você de alguma forma, né? Mas se aí o conteúdo não vai chegar. E Ale, você já tangenciou o tema aqui que eu queria te perguntar. Me fala mais sobre como foi a descoberta do câncer, o que passou pela tua cabeça nesses primeiros momentos. Homem não vai no médico, né? E aí, obviamente, eu viajando, muito menos. Então, não tinha plano de saúde. No escritório, eu tinha um plano de saúde. Quando eu saí, cancelei. Aí eu pensei, eu vou viajar o mundo, plano de saúde não vai cobrir nos lugares onde eu tô. Eu tenho um seguro viagem que cobre o que se eu tiver uma emergência, quebrar uma perna num lugar, o seguro, o viagem me cobre. E a Duda sempre falava, faz um plano. Ela nunca deixou de ter um plano. Faz um plano de saúde. Eu, não faz sentido. E nesse período todo, de 5 anos na estrada, não fui no médico uma única vez, de fazer check-up ou coisa assim. O meu pai, aos 45 anos, há 25 anos atrás, teve exatamente o mesmo câncer que eu tive. Só que faz tanto tempo que eu não lembrava, isso já não era mais do meu cotidiano. E os meus pais separados, eu também não vivia com meu pai, então eu não tinha o cotidiano dele de lidar com a doença. Em agosto do ano passado, eu estava fazendo uma viagem no Peru, e o meu câncer foi no reto, né? Então, um câncer de intestino. Eu comecei a ver que eu estava tendo sangramentos, mas muito pouco. E, cara, acendeu uma luz, mas naquele momento eu não tinha feito a relação com meu pai ainda, né? Então eu fui... Aquilo não passava... E tudo que acontece com a gente pensa, vai passar, deixa aí. Só que não passava. Aí fui no médico, procurei um gastro.
Aí comecei intolerância a glúten, lactose, né? Fazer exame, não. E sobrou pólipo ou câncer, né? E aí eu fui fazer a colonoscopia e tava lá, né? Diferente de outros exames, a colonoscopia é uma câmera. Você vê, né, em alta definição o tumor. Então tava lá, não precisava nem do laudo. Aí eu falei, puxa, meu pai, né? Dizem os médicos que você tem que fazer uma colonoscopia 10 anos antes do evento, quando algum familiar teve. Então eu deveria ter feito minha colonoscopia. Eu tenho 40, meu pai teve 45. Com 35 eu deveria ter feito. Talvez eu tivesse descoberto e retirado pólipos, enfim, que evoluíram, né? Cara, é interessante. No dia que eu recebi... Eu tava aqui em São Paulo. Eu recebi o diagnóstico. No mesmo dia eu tinha uma viagem pra Patagônia. 2 viagens. Uma trilha de 4 dias e depois mais uma trilha de 10 dias. E eu recebi... Aí, primeira coisa, vou morrer. Porque é uma doença muito traiçoeira, né? Você pode fazer uma cirurgia, tirar, nunca mais ouvir falar. Ou o médico pode falar, você tem 2 meses de vida, você não sabe. Então, primeira coisa, eu falei, cara, você vai pro pior cenário possível. Então, eu achei que ia dar tudo errado. Aí procurei médicos, não tinha contato com médico, não tinha plano de saúde. Gente, façam um plano de saúde. Porque o susto financeiro foi maior do que a doença. Aí não tinha contatos com médicos, não tenho médico na família. Fui atrás na internet de achar médicos. Fiz consultas online. E aí, dois médicos que eu consultei falaram, olha, a sua viagem vai durar quanto tempo? Eu falei, 15 dias. Ela falou, em 15 dias nada vai acontecer. Você não vai ter recebido o laudo ainda da biópsia. E, cara, não vai mudar muita coisa. Vai da sua cabeça. Se você vai, você não vai. Aí, faltando, sei lá, tinha 5 minutos pra sair e pegar o Uber. Eu não sei se eu vou, mas a gente decidiu. E eu fui. E aí, a primeira viagem era 4 dias de trilha autossuficiente, carregando tudo, sem internet, sem nada. E foi ótimo. Porque, cara, beleza, fui lá no posto, vou morrer. Eu tive 4 dias de meditação forçada, sem internet, pra ir trabalhando a cabeça sobre isso. Eu acho que muito do que a gente vive é mental, né? Especialmente nessas doenças assim. E foi o momento de fortalecer a cabeça, assim. Eu não perdi peso, de sintomas assim, né? Não perdi peso, não mudou meu apetite, não tinha nenhum sintoma que poderia me dizer que, tipo assim, eu tô passando por algo muito sério, né? Era eventuais sangramentos quando eu ia no banheiro, muito pouco. E aí que eu falei, bom, descobri, veio o diagnóstico, fui no fundo do poço, comecei a entender quais eram os cenários, né? Primeiro, tem metástase, não tem? Como é que vai ser isso? E depois de tudo, assim, beleza, já descobriu quais são os cenários, né? O que vai acontecer comigo ou não vai, cirurgia, não é, químio não é, rádio e tal. Depois que eu meio que desenhei o que eu precisaria, né, clinicamente falando, quais eram os médicos, onde eu ia fazer isso, veio a decisão de ir o conteúdo, né? Compartilha essa jornada ou não compartilha essa jornada? E aí eu falei, eu tenho que falar. Porque eu posto um vídeo por semana. O que eu vou fazer nesses meses de cirurgia e quimioterapia? E 2, eu falei, cara, se eu conseguir assustar as pessoas que vão me ver com isso e as pessoas irem no médico, talvez eu salve até vidas, olha que doido. Né? E para quem acompanhava o nosso conteúdo frequentemente, eu e a Duda, praticamente atletas, né? Corrida, maratona, trilha, Aconcagua, subindo, tipo assim, encarando só porrada física, sempre bem, vegetarianos, alimentação super saudável. Então as pessoas nunca diriam assim, esse cara vai ter uma doença séria de intestino. Então foi um susto para muita gente, para mim, obviamente, em primeiro lugar. Mas a estratégia de conteúdo para isso, eu falei, cara, eu vou assustar as pessoas para que elas tomem a decisão de ir no médico, especialmente. E aí foi muito doido, porque começou a vir, eu também tenho sangramento, nunca fui no médico. Falei, corre lá amanhã. Os meus irmãos, né, porque se foi genético, né, depois eu até descobri que provavelmente não era uma grande coincidência. Mas os meus irmãos, falei, todo mundo pro médico agora. Então foi uma jornada legal, assim, de ver primeiro o carinho das pessoas também, que foi muito legal, foi muito emocionante. Isso, talvez se eu compartilhasse essa jornada em plataformas que não criam comunidade, né, que não tem essa ligação, talvez eu não tivesse sentido carinho de volta. Mas como a gente tem essa galera que gosta da gente como pessoas e não dos lugares que a gente vai, o carinho foi muito legal, né? E vendo que isso tá fazendo a diferença também nas pessoas que estão procurando qualidade de vida e tal, foi muito maneiro. E aí fazendo um jabá aqui
aleatório que o nosso conteúdo, principalmente o plano de fundo é viagem, né? Mas a gente faz muito exercício físico também na nossa rotina, porque é um conteúdo de viagem, mas a gente tá em casa, né? Com o motorhome. Então é isso, as pessoas têm curiosidade das coisas, tipo, e a comida? E a lavar roupa? E exercício físico? Então a gente também compartilha muita coisa de rotina. E dentre elas de exercício físico, né? A gente se propôs a certos desafios de correr uma maratona no Alasca, que a gente nunca tinha corrido nada. E aí a gente foi vendo que isso foi dando nas pessoas a ideia, tipo assim, eu gosto de acompanhar a rotina de exercício físico deles, né? E aí a gente criou um projeto de corrida, que não tem nada a ver com o nosso conteúdo central, né? Que é um clube de corrida totalmente online. E aí foi muito legal ver que com esse susto da doença, muita gente acordou e fala, não, cara, se você que passa, né, tem toda essa rotina saudável, tá enfrentando isso, tá na hora de eu mudar um pouco a minha rotina, né? E para você, Ale, existe um antes e depois do câncer na sua forma de enxergar o mundo? Existe, acho que sim. Eu ainda tô processando tudo, né? Eu fiz uma cirurgia, né? Retirei o tumor. E com exames eu vi que não tinha metástases, o que é obviamente muito bom. Tiro o tumor, então ele foi retirado 18 centímetros do intestino. Linfonodos, então eu vi que, cara, o tumor tinha saído e que não tinha contaminação para outras células, outros órgãos do corpo. Então, em tese, eu estou livre do câncer. Claro que ele pode voltar. E aí veio uma decisão a oncologista falou, olha, você pode fazer quimioterapia ou não, uma decisão sua. Hoje dá para dizer que você tem 13% de chances que essa doença possa voltar. Se você decidir fazer quimioterapia, isso diminui mais 5%. Mas é opcional. Eu falei, não, se eu já tô nessa luta, vamos fazer. Não perde cabelo, não sei o que, é uma quimio em casa, por comprimido, é bem mais leve. Eu falei, então vamos embora. E aí decidi fazer. Mas você começa a tentar se perguntar, né? Não espiritualmente falando porque mas de onde que veio isso, né? É genético, né? É hereditário, foi do meu pai? É hábito? Alimentar, porque é intestino, ou é o meu estilo de vida? E é difícil você não tem a resposta, né? Hoje eu não tenho a resposta, porque eu fiz um exame genético para saber se era hereditário, que seria mais simples de responder, e disse que a probabilidade é baixa. Então tá, de onde veio? Será que é o estresse? Será que eu viajando tenho o direito de me estressar? Porque a minha vida, para quem olha assim, pô, a vida do cara é muito irada viajando, ele não pode estar estressado, vai reclamar? Então eu comecei a refletir sobre, cara, estilo de vida, sobre relacionamento, sobre, não relacionamento eu e a Duda, mas relacionamento com as pessoas, como isso me impacta, né? Como eu levo as coisas, talvez internalizando sentimentos negativos, isso possa estar gerando impactos no meu sistema imunológico ou no meu corpo de uma maneira biologicamente falando que possa estar impactando. Então eu comecei a procurar onde eu posso melhorar para que isso não me afete, né? Para que eu não passe por essas situações. Então mudou, cara. Mudou minha perspectiva de várias coisas. Especialmente relacionamento com pessoas, família. Eu fui buscar coisas de amigos, sei lá, vida muito corrida. Você não vai atrás, né? Esse é um ponto que eu quero puxar aqui agora, Lê. Depois de tantos anos viajando, como manter amizades antigas e relacionamentos familiares? Vocês sentem que perderam conexões importantes? Você perde... Acho que conexões importantes não. Você perde momentos importantes, né? Então, você não tá próximo a galera resolve marcar um churrasco para depois de amanhã. Você não tá aqui. Você não vai participar. Tá nascendo o filho dos nossos amigos. A gente não tá aqui. Não vamos participar. Aniversários. A gente não tá aqui. Então, você perde momentos importantes. Mas eu acho que você vai ficando mais velho, você vai fechando um pouco o seu ciclo de amizades, né? Para aquelas coisas que fazem mais sentido. Então, eu acho que o nosso ciclo de amizades, ele não... Das pessoas que a gente já tinha um relacionamento profundo, não mudou, não diria, mas não teve alteração no sentimento de carinho dessas pessoas. A gente não se afastou de grandes amigos ou de familiares por essa vida nômade que a gente leva, né? Mas você passa a dar valor aos momentos quando você tá aqui, eu acho. Então, quando a gente vem pro Brasil, é muito interessante porque a gente acaba valorizando muito mais esse momento que a gente está passando com as pessoas e a gente acaba se esforçando para estar aqui em grandes momentos, casamentos, essas coisas que são importantes, a gente acaba vindo. Só que a gente acabou construindo muitos amigos na internet, porque é legal, a gente tem grandes amigos que a gente nunca encontrou presencialmente, mas que você começa criando conexões, né? Acho que a internet facilita isso muito também de uma maneira positiva, de você criar esses relacionamentos, conseguir nutrir e daqui a pouco se encontra, sei lá, 2, 3 anos depois e vê, pô, eu gosto muito desse cara, já gostava dele,
E aí você vai conhecer pessoalmente, né? Pra ver se essa coisa realmente na vida real funciona. Mas eu acho que não, a gente conseguiu estabelecer uma forma de os nossos grandes amigos saírem sendo os nossos grandes amigos. E a nossa família entendendo o que a gente faz, o que demorou muito pra acontecer e ainda não aconteceu plenamente. Também funciona melhor o relacionamento, né? De entender que isso é um trabalho, que é difícil falar, o cara tá viajando, daí eu chego em casa e abro meu computador e eu tenho que ficar o dia inteiro no computador. E aí talvez a minha mãe não vai entender assim, mano, por que tu tá o dia inteiro no computador? Tu não faz mais isso, né? Porque na cabeça dela, quando eu era advogado, eu tinha que ficar o dia inteiro no computador. Então tem que educar, assim, não, é trabalho e tal, e aí a coisa vai fluindo. E pra gente fechar aqui esse primeiro bloco, Ale, qual o principal aprendizado, os principais aprendizados que você não imaginava ter? Porque você foi buscar muita coisa, era o seu sonho, mas o que você ganhou de presente de aprendizados que não estava no radar inicialmente? Cara, boa pergunta. Eu acho que empreender com conteúdo seu, assim, de você estar se expondo, é algo que não era nem de perto a minha realidade como advogado, né? Então, o que eu fazia? Talvez uma palestra sobre um determinado tema, mas não era conteúdo, né? Você lá recebia clientes e depois você ia para casa. Eu acho que lidar com isso foi a coisa que, né, de entender, em primeiro lugar, eu preciso entregar um conteúdo para as pessoas, eu preciso mudar minha personalidade, eu preciso... como que o meu conteúdo vai ser bem aceito, como eu torno isso algo profissional que as pessoas vão gostar, pensar estrategicamente essas coisas. Antes a gente não tinha estratégia para isso, era muito mais intuição. E eu acho que, em termos de negócios, assim, entender como levar isso como um negócio mesmo, né? A parte burocrática aí de cara, equipe, de financeiro, de ferramentas, de investir, não investir, de ter que gastar para fazer uma viagem para que depois venha a grana, como qualquer empresa faz quando vai lançar alguma coisa. E, pô, eu vou gastar, sei lá, vou gastar 20 mil reais para fazer uma viagem, né? Isso vai voltar depois em monetização? Não tinha essa... Quando eu fazia viagem de férias, eu não tinha isso, porque o único payback que eu queria era o lazer. Hoje já não é assim, né? Então, eu acho que foi isso, um misto de ter que aprender a ser outro profissional, porque o direito não me ensinou nada do que eu faço hoje como conteúdo, né? Por outro lado, ver o lado por trás das câmeras, que eu não tinha... Era funcionário, sempre fui funcionário, de ter que empreender com isso, que é outro universo, né? Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E, Ale, chegamos agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas, nas conversas, para contratar alguém para o teu time? Seja um parceiro, um freela, na hora que você está mapeando quem vai trabalhar contigo. A gente tem hoje 4 pessoas que trabalham conosco. Não exclusivos, né? Freelancers. Fixos, mais freelancers, né? E todos, sem exceção, vieram de dentro da nossa comunidade. Porque são pessoas que se conectam com o que a gente faz, que entendem a nossa mensagem. Então, o processo de contratar essas pessoas foi muito mais tranquilo, porque elas já vinham com um background do que a gente fazia, já se identificavam com a nossa mensagem. Eu não estou pensando em... Não tem nenhuma pergunta que eu tenha feito para eles que eu já conhecia as pessoas, né? E elas também já conheciam o que a gente fazia. Eu acho que a única coisa que eu tenho que analisar, e às vezes é difícil separar, beleza, você é um seguidor ou um amigo, agora a relação é outra, né? É um desafio muito grande ter que lidar com isso. Porque se eu tiver que demitir um seguidor, eu perco o funcionário e talvez a pessoa, tipo, não gosto mais dele e sai fora. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu acho que quem não é proativo. É uma empresa pequena e às vezes, sei lá, pensando... Se você tem a mentalidade de estar dentro da sua caixinha da CLT, talvez você não vá dar certo com o ambiente dinâmico que a gente acaba precisando. Então, de estar em grupo e ver, eles precisam disso e vamos fazer. Sabe, se você esperar que eu e a Duda, que estamos lá no meio da África, gravando, não sei o quê, que a gente consiga trazer a orientação, talvez, não vai, né? A gente precisa muito mais que as pessoas vejam os problemas, tomem conta, e eu acho que proatividade é o que eu mais vou valorizar hoje em dia nas pessoas, considerando que elas
são honestas, do básico, né? São honestas, são competentes, tudo isso garantido. Acho que proatividade é o que eu mais vou esperar de uma pessoa que trabalha com a gente. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente, qual é o motivo? Posso abrir o YouTube e ver os comentários para ver o que tem? Cara, é engraçado. Quando eu tô gravando conteúdo, eu tô falando com um pedaço de tecnologia, né? Eu não vejo as pessoas na minha frente. Eu acho que às vezes eu choco as pessoas... Não choco, mas as pessoas se surpreendem ao me conhecer pessoalmente, porque eu sou tímido, sou mais reservado. Então, às vezes, a gente vai fazer viagens de grupo e as pessoas pensam que vai ser o mesmo Alê que tá ali. E às vezes eu me retraio. Então, eu acho que eu acabo criando certas frustrações de pessoas que vão me conhecer fora do YouTube, porque assim, mas isso não é o cara, né? Nessa viagem que eu falei que foi logo depois que eu descobri, eu tive o diagnóstico da doença, foi uma viagem com grupos, né? E a segunda foi grupos de seguidores. E aí tinham 2 médicos lá, o Gabriel e a Diana, e o Gabriel é médico cirurgião, do mesmo... Eu não sei se é especialidade, mas ele opera o que eu tive. Tá. E eu não contei pra ninguém, né? E a galera se apresentando. Não, eu sou médico, sou fulano, sou beltrano. E eu vi que ele tentava chegar em mim e ele falava assim... Cara, eu sou cirurgião, inclusive oncológico, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa. Eu falei, como que o cara tá achando que eu preciso de uma cirurgia oncológica? Será que ele sacou de alguma forma? Daí eu encontrei ele depois, aqui em São Paulo. Eu falei, cara, deixa eu te perguntar um negócio. Por que tu falou isso? Ele falou, eu notei que tu tava diferente da pessoa do vídeo, né? E daí eu falei, tá, mas por que tu acha que isso era uma doença? Ele falou, cara, eu sou médico, achei que poderia ser isso, não sabia. Mas vê que ele teve uma impressão diferente minha quando ele me conheceu, versus o que ele via nos conteúdos, né? Porque de certa forma, não que você é um personagem, né? Tipo, eu sou um e pessoalmente eu sou outro, mas você entende que, até o seu tom de voz, você trabalha com comunicação, então você tem que ser comunicativo, você tem que se fazer ser claro. E talvez, pessoalmente, numa mesa de bar eu vou falar, sei lá, palavrão que eu não posso falar porque o YouTube vai bloquear meu vídeo, coisas assim. Então, as pessoas conhecem uma pessoa diferente, você acaba, às vezes, decepcionando essas pessoas. E o que você gostaria de perguntar pro Baza? Vixe, cara. Eu vou falar o que eu gosto no seu conteúdo demais, tá? É engraçado porque quando eu compartilhei que conhecia você e tal, acho que a gente postou uma foto junto naquele almoço antes, né? E aí o pessoal do RH lá do escritório, porque eu ainda tava lá, fala, nossa, eu sigo e gosto muito dele. Como que você tem sempre ideias certeiras do que falar? Não sei se você vai conseguir responder essa. Porque quando eu vejo o que você posta, então vem muita coisa de frases motivacionais e falo, cara, isso faz muito sentido. Quase todo o conteúdo seu que eu vejo, eu tenho vontade de apertar compartilhar, porque eu acho que aquela mensagem bate comigo e é uma mensagem que eu quero falar para as outras pessoas. Como que você acerta sempre a mensagem? Ou como você encontra, tipo assim, essa é a mensagem que eu quero compartilhar para as pessoas? Nossa, fui profundo agora. Baita pergunta, cara. Vamos ver se eu sei responder, mas talvez se eu puder fazer uma analogia, não existe nada que eu fale na internet que eu já não tenha falado para alguém pessoalmente e eu vi que de alguma forma aquela mensagem tocou na pessoa. Então, talvez a oportunidade que eu tenho como headhunter em quase 20 anos, tendo entrevistado mais de 10 mil pessoas entre entrevistas, cafés e reuniões, eu diria que a mesma analogia que os grandes stand-up comedies fazem, que eles passam de segunda a sexta naqueles bares menores testando piada e as que vão dando certo vai para o show maior ali de final de semana. Então, eu acredito que eu tenho um laboratório gigantesco para poder entender aonde que eu estou agregando mais valor, aonde que eu estou entregando a mensagem, eu tento levar isso para o Instagram. Mas acho que tem um elemento onde muitas vezes não é um conteúdo só meu, é um conteúdo também que eu posto de outras pessoas. Então eu costumo dizer que eu não quero me posicionar como o guru que sei tudo. Sim. Mas talvez eu quero me posicionar alguém que está ávido por aprender, que está assim, entende que eu ainda tenho muitos defeitos e vou continuar tendo e preciso lidar com os meus monstros e demônios internos. E isso faz com que todo conteúdo que talvez me impacte possa impactar outra pessoa. Então eu adoraria talvez ter uma matemática, uma ciência, mas tem um pouco de feeling ali. Você fala, essa bateu no fígado aqui, doeu. Acho que é legal compartilhar também. Então acho que é nesse caminho. Nossa. E chegamos agora, Ale, no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu sou esquisito porque
Cara, porque eu larguei uma vida que muitas pessoas diriam que é a vida perfeita pra morar num carro. Talvez seja isso. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? No mundo corporativo. No motorhome você já contou, agora Sim. no mundo corporativo. Enquanto eu estava lá, porque teve um fato muito interessante. É esse que a gente gosta, vamos lá. Se veio na cabeça, é isso que a gente quer. No escritório, o escritório tinha, sei lá, 150 advogados. Então, obviamente, eu não tinha relacionamento com todo mundo, até porque são áreas diferentes. Tem gente que você nunca vê, né? Mas você vê de corredor, você sabe quem é, mas acaba que você não tem relação com todo mundo, né? Então, claro, eu tinha meus amigos, tinha as pessoas da minha equipe, que você é mais próximo. Mas sei quem é fulano, sei quem é Beltrano, oi, tudo bem e tal. Mas não tive relacionamentos. Recentemente eu voltei no escritório, porque o escritório fica perto do consulado americano, eu tive que renovar meu visto, daí eu aproveitei para ir lá fazer uma visita. Foi a primeira vez que eu fui, né? Primeira e única. E aí eu voltei lá. E aí foi engraçado que pessoas que não interagiam comigo falaram, Ale! Tipo, sócios de outras áreas, falei, essa pessoa nunca falou comigo, que ela tá agora. E aí, vem aqui, minha filha te assiste, vamos tirar uma foto. Só que daí eu tava sentado na baia lá com a galera, trocando ideia, e veio a menina, você é o Ale, tudo bem? Eu entrei depois que você saiu, a gente não se conheceu aqui. Mas o pessoal fala muito de você. A gente tava numa reunião de equipe, o pessoal tava falando sobre qualidade de vida, daí vieram falar de você, daí eu falei, cara, olha que eu virei o exemplo de qualidade de vida para os meus colegas de trabalho, né? Claro que eles não têm noção do que é a minha vida hoje em dia, porque não é só o que tá na rede social, né? Mas é engraçado essa volta para lá, qual a percepção que as pessoas têm do que eu faço hoje, porque a perspectiva é muito interessante, né? Volta e meia... Então, assim, a gente viaja de motorhome, né? Tem gente que viaja muito mais perrengue. O nosso motorhome é até meio Nutella. Aí, às vezes, as pessoas vão no YouTube lá. Vocês são muito Nutella, vocês são muito Nutella. Quando eu volto no ambiente corporativo, vocês são hippies, vocês são... Né? Então, olha a perspectiva. Quem tá certo? Todo mundo tá certo, né? É a perspectiva da pessoa. Então, acho que a coisa mais engraçada que eu vi no mundo corporativo foi ter voltado agora e ver a percepção das pessoas, sabe? E caminhando para o final agora, Lê, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Eu gosto muito de criar conteúdo. Que eu acho que a gente tem um poder muito grande de tocar as pessoas. Então, eu gosto muito de estar com o poder de criar um conteúdo, vai. Eu preciso criar um vídeo agora, né? Qual vai ser a mensagem que você vai... Qual vai ser a estrutura do vídeo? Gosto de estudar isso, gosto de entender algoritmos, gosto de... Então, criar conteúdo é o meu lugar de potência, né? E é engraçado porque eu não venho desse mundo, né? Fica até como exemplo, assim. Eu era advogado. Pô, é o negócio mais longe da criatividade talvez que exista. Formal, né? E hoje tô aqui de pantufa e boné num podcast. Então, acho, cara, criar conteúdo é o meu lugar de potência. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. De cabeça, eu diria, as pessoas não estão acostumadas a dizer a verdade, a ser honesta. Eu não diria alguma coisa especificamente, mas as pessoas não costumam fugir de situações constrangedoras, né? E às vezes você tem que demitir alguém, você tem que dar um feedback para alguém, e às vezes é melhor falar a verdade para a pessoa. Acho que as pessoas fogem da verdade muitas vezes. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Eu aprendi que... Acho que é algo que... Eu não esperei algo como a doença, como o câncer, para mudar a minha vida, né? Eu já tinha tomado essa decisão por outros motivos, né? Eu acho que o que eu mais aprendi é que você vai enfrentar vários problemas na vida, alguns mais simples, outros mais sérios, como câncer. Mas vai depender sempre de você como você vai lidar com isso, né? Eu poderia talvez ter entrado num fluxo de não sair do fundo do poço, onde eu tava lá de tipo, vou morrer. Mas eu entendi que não, beleza. É engraçado, porque eu não sou muito emotivo, assim, não choro, muito difícil eu chorar por alguma coisa. E, obviamente, quando eu descobri a doença, chorei muito. E aí, na minha cabeça, eu pensava, não, vou parar de chorar. Uma hora eu pensei assim, cara, chora, mas vai, com força, porque é o momento de chorar. Então, me vi super vulnerável. Acho que eu entendi que eu precisava daquilo, de, tipo, ser vulnerável. Tipo, vai lá, não tem problema nenhum. Só não fica aí, mas vai lá. E eu acho que isso foi o que não tem nada a ver com o conteúdo que eu compartilho. A gente nem... Chega um momento que eu não quero mais falar da doença também, né? Porque também você fica falando disso o tempo todo. Mas eu acho que o mais aprendi foi a gente tem que ser vulnerável. Tá tudo bem ser vulnerável, mas não fica aí pra sempre, né? Depende de você, né, sair disso. E
Não é uma jornada que eu terminei, né? Porque eu tô fazendo a químio, essa doença tem um tempo aí de acompanhamento. Mas eu tô levando de uma maneira super leve, assim. As pessoas até às vezes acham que eu tô com descaso das coisas, né? Tipo assim, nossa, é um absurdo. Você acabou de passar por uma cirurgia e tá viajando. Eu falei, cara, meu médico liberou. Você quer que eu fique sentado em casa chorando? Não. E são aprendizados que estão acontecendo ainda. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Podcast, né? Pra gente que vive na estrada, vou dirigir muitas horas, é excelente. Acho que nada nos últimos anos me ensinou tanto como podcast. Eu acho que você vai encontrando quem fala e você entende, né? Então tem muito conteúdo, obviamente, tem muito podcast, é um formato muito legal. Mas acho que hoje a melhor forma que eu tenho aprendido coisas mais profundas é encontrar os podcasts que eu gosto e ir acompanhando, né, as pautas daquele programa. O YouTube tem sido para mim também uma forma muito grande de aprendizado. Mas é isso, acho que a gente não tem nas nossas formações tudo que a gente vai precisar na nossa vida profissional, né? E para criação de conteúdo, para quem quer trabalhar com isso, muito menos, né? Não tem uma faculdade para isso, eu acho, não sei. Talvez já tenha hoje em dia. Mas você acaba encontrando muita gente compartilhando conteúdo muito bom e às vezes de graça, né? Você não precisa talvez fazer um curso pago ou ter muita coisa boa na internet. E Ale, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Um amigo falou para chamar minha esposa. Ele acabou de falar para mim. A Duda, chama a Duda. Vou chamar a Duda, a primeira convidada. A Duda é minha esposa e é legal porque ela teve fez exatamente a mesma coisa. Saiu da advocacia corporativa para viajar de motorhome. Com outros desafios, né? Mulher, lidar com família, né? A nossa família tem visões diferentes do que a gente faz. É legal ver essa perspectiva. E a perspectiva da vida da mulher na estrada é muito legal, né? Eu vejo que a Duda foi construindo muito esse poder de conversar com as mulheres e ela aí criou projetos envolvendo só mulheres, que é bem legal, assim, até na nossa comunidade. A nossa comunidade, você entra lá, tem vários grupos temáticos e tem um grupo do universo feminino que homens estão proibidos. Então eu vejo lá, não posso entrar. E ela me conta as coisas e é bem legal, então acho que... Legal, Duda, vamos trazer ela aqui para contar Duda pode tudo ser uma isso. boa. Sobre o universo de criação de conteúdo, a pessoa que eu mais gosto de acompanhar, que fala sobre criar conteúdo profissionalmente, chama Bia Granja. Ela é cofundadora da YouPix, mas já saiu. Ela mora nos Estados Unidos, então talvez tenha que casar com uma... Mas ela fala, assim, uma visão de creator economy muito legal, que eu não vejo, acho que ninguém no Brasil falando, assim. E aí, que a gente tá falando de montanha aqui, tem um amigão nosso, que é o Gabriel Tarso. O Gabriel Tarso, ele é montanhista, só que ele é um cara que tá sempre a trabalho na montanha. Então ele já subiu o Everest 3 vezes para gravar pessoas. Ele já subiu vários outros picos de 8.000 para gravar pessoas. Então é muito legal. Ele fala, enfim, tem histórias muito legais das vivências de subir o Everest e tudo mais. Mas de ego, né? Porque às vezes ele tá filmando pessoas que são atletas, que estão lá, talvez mais pelo ego. Ele já quase morreu algumas vezes aí, né? Acabou o oxigênio, ele desmaiou, foi salvo pelo lixo no Everest. Então, ele teve situações onde ele foi resgatar pessoas. Ele estava a trabalho subindo, eu acho que foi o K2, para acompanhar uma atleta que estava para bater o recorde mundial de escalar os 14 picos acima de 8.000 menor tempo possível. Ele estava lá a trabalho para poder filmar ela fazendo o último cume. E no caminho eles passaram por um cara que estava morrendo e ele parou para resgatar. E aí depois ele foi lá e alcançou ela até o cume para entregar o trabalho, mas ele estava preocupado. E aí deu super repercussão mundial isso, porque o cara era local, paquistanês, e a galera tem imagens das pessoas passando por cima do corpo do cara pendurado na corda e, sabe, meio que assim, as pessoas estão aqui pelo objetivo de chegar no cume da montanha e estão ignorando um corpo atirado aqui, né? E ele parou e entregou o oxigênio dele pro cara, o cara acabou falecendo mesmo. Então é um cara que tem histórias muito legais, vale muito chamar ele. Puxa, que demais, hein? Que lista. E uma pergunta que eu faço para todo mundo, Ale, que passa por aqui. O que é felicidade para você? Engraçado que não mudou o meu conceito de felicidade, assim. Mas eu acho que felicidade é você, na minha visão, você conseguir fazer o que você ama sem que isso afete a sua saúde. Eu amo viajar,
né? Eu amo a vida que eu levo, criando conteúdo, ganhando dinheiro, fazendo isso. Só que sou feliz. Mas se isso afetasse a minha saúde física ou mental, não faria sentido, né? Não seria uma felicidade plena. Então eu acho que você conseguir fazer o que você ama, tendo saúde física e mental, é uma felicidade. Pô, Ale, adorei. Cara, aliás, depois preciso trazer um outro episódio pra gente contar de churrasco e bebedeira, né? Mas aqui pra manter a reputação, a gente vai deixar de fora por enquanto aqui. É bom que a Heineken é zero aqui, então não tem aqui não tem problema. É isso aí. E pra gente fechar aqui, Ale, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Em todas as redes sociais é Get Outside BR. Eu e a Duda, minha esposa, a gente viaja o mundo de motorhome. Dirigimos por 22 estados brasileiros, né, de carro. Foi muito legal. A gente foi dirigindo até o Alasca, fez não todos os países, mas foram 17, 18 países das Américas dirigindo até o Alasca. E agora o nosso próximo projeto é um motorhome que está ficando pronto daqui a 2 semanas e a gente vai dirigir pelo continente africano nessa nova casa sobre rodas. Adorei. Pô, Ale, muito obrigado mesmo, cara. Que felicidade ter você aqui. Faz tempo que a gente queria marcar, aproveitar a janela de vocês aqui no Brasil. Eu tenho certeza que todas as pessoas que nos escutaram até aqui saíram com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições, muito conteúdo bacana mesmo. Aliás, quem nos escutou até aqui já aproveita para compartilhar esse episódio para todos os amigos, manda nos grupos de WhatsApp, tem muito conhecimento mesmo. Muito obrigado mesmo, Ale. Obrigado você. Tô sempre à disposição. Às vezes eu não tô aqui, você vai ter que levar o estúdio para me encontrar em algum lugar, aí a gente faz outro daí. Adorei, demais, cara. Valeu.